Nesse ano eu completo 17 anos de investimentos em ações para o longo prazo e nesse vídeo você vai ter acesso a toda a minha carteira e mais legal do que isso, como é que foram esses anos todos, essa jornada até chegar aqui onde eu tô. Meu nome é Daniel Corrêa e eu invisto em ações e opções desde 2006. O propósito desse vídeo é mostrar a relevância do investimento em ações visando o longo prazo, a relevância de se ter uma renda em dividendos, como tudo isso acontece ao longo do tempo, porque eu vou mostrar na prática o que aconteceu comigo, com a minha carteira, e isso vai servir para o iniciante em ações, para quem nunca investiu em ações, que tem investimento, que quer ser um poupador e que está começando a olhar para o mundo das ações, e também para quem já está na estrada há um tempo e não consegue enxergar muito bem aonde isso vai levar. Como eu quero fazer uma ordem cronológica do começo ao fim do que aconteceu comigo, eu já vou fazer o merchan do meu canal aqui. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você possa achar que é interessante. Se você gosta de opções de venda coberta, você está no canal mais completo da internet brasileira que aborda esse tema. Não se esquece também de me seguir no Instagram, de entrar no grupo do Telegram, se você gostar de uma atualização um pouquinho mais rotineira e constante. E nesse vídeo eu vou te mostrar a minha rentabilidade em relação ao Ibovespa, a evolução dos dividendos, a evolução da venda coberta, se eu vendo put, se eu não vendo put, a minha composição da carteira, as ações, os fundos imobiliários e tudo isso, mas eu resolvi começar pela parte fundamental para quem investe em longo prazo e que ninguém nunca te mostrou com tantos detalhes igual eu vou te mostrar agora. E é mostrar para vocês quando o investidor de longo prazo consegue ver que a sua estratégia está certa. Eu estou mostrando para vocês o meu preço médio de compra em Vale, porque a primeira ação que eu comprei em 2006 a primeira vez. O meu preço médio ajustado por dividendos e o meu preço médio ajustado por venda coberta. Por que subiu? Porque eu tenho tido prejuízo especificamente na Vale, então estou apresentando isso daqui para vocês. De qualquer forma, a gente se baseando pelo preço ajustado de R$25, você pode ver que o meu desempenho nesse tempo todo é de 279%. Só que não é aí que você consegue ver como o investidor de longo prazo explode na sua rentabilidade. É justamente aqui, nessa parte, nesse quadro abaixo que eu estou mostrando para vocês. As primeiras ações que eu comprei lá em 2006 e eu paguei R$ 46,77. Depois disso, as ações pagaram R$ 42,82 em dividendos. Ou seja, essas primeiras ações que eu comprei lá em 2006, elas têm um custo para mim de R$ 3,95. Tendo um custo de R$ 3,95 com o papel hoje a 95,32, hoje as ações valem 24 vezes o meu custo. É aí que você vê a vantagem de se você investir em longo prazo. E por que o meu preço médio de Vale é R$ 45? Porque eu comprei em 2020 muitas ações da Vale e isso elevou o meu preço médio. Acontece que você pode ver que os dividendos estão em R$ 18, o meu preço médio ajustado, e eles sempre vão levar o preço médio para baixo. Agora, quando que você vai ver as suas ações valerem 24 vezes o seu custo? Quando você não vender. Você não pode vender as suas ações se você gosta do case da empresa. Se são ações boas, se são ações de grandes empresas, empresas lucrativas. Óbvio que vão ter momentos que a rentabilidade vai ser ruim. Como foi agora que eu estou te mostrando aqui de novo, onde CDI lá em cima, bolsa só caindo, eu colocando dinheiro mesmo que devagar todos os meses, porque eu tinha fixo essa estratégia na cabeça. Acontece que eu tinha a clareza do objetivo. Eu não sabia como isso ia acontecer e eu não enxergava que acontecia desse jeito. E para falar a verdade, eu só vi, e a minha felicidade tá aí, quando eu fui mostrar para vocês esses slides. Porque você enfia a cabeça e vai fazendo tanto sempre aquela estratégia, não, vou comprar todo mês, não, caiu muito, vou pegar e vou dar uma tacada com a reserva de oportunidade. Eu não controlo meu patrimônio. E foi só aí, quando eu fui montar o vídeo, que eu vi a explosão. O que é que acontece quando você se concentra em grandes empresas? Claro que você não vai fazer isso com Oi, com Saraiva, entendeu? Com Via Varejo, com Lojas Americanas. Você não vai pegar empresa que é extremamente volátil, que não dá lucro consistente. Você vai fazer isso com boas empresas. Aconteceu muito parecido com o Itaú, que eu estou mostrando para vocês aqui. Itaú, meu preço médio de compra é 23, o preço médio ajustado pelos dividendos é 17 e o
quando eu coloco a venda coberta, que eu ganhei bastante no Itaú, é de 13. Da mesma forma, eu comprei bastante no Covid, então elevou o meu preço médio em relação ao preço médio de dividendos, porque ainda não tive muito tempo para receber dividendos dessas ações. As minhas primeiras ações, eu paguei R$ 35,31. Você pode ver que eu sempre comprei devagarinho, tanto na Vale quanto no Itaú, as compras posteriores eram pequenininhas. Hoje, ajustado por dividendos e bonificação, o meu preço daquelas ações que eu paguei 35 é de R$ 21,40 e eu recebi R$ 9,18 já em dividendos. Então essas ações me custam cerca de R$ 11. E eles estão cotadas, essas ações estão cotadas agora a 25. Então está acontecendo de novo com Itaú a mesma coisa que aconteceu com Vale. E é isso que vai acontecer com você, se você conseguir se manter no mercado por muito tempo. Se você não ficar satisfeito com 30% quando sua ação subir e você vender, vai acontecer com você se você fizer venda coberta, com o papel em 12 você vendeu a 14 e você não estiver satisfeito com essa subida. Você estiver satisfeito quando esse papel estiver em R$ 100 e mesmo assim você pensar em nunca vender. Só nesse cenário é que vai acontecer essa explosão para você. Porque se você ficar muito preocupado com o patrimônio, com o ganho de curto prazo, você nunca vai ver o de longo prazo acontecendo. Agora sim, na segunda parte desse vídeo eu vou te mostrar a composição da carteira, a rentabilidade, a evolução de dividendos e etc. E principalmente como que o investidor tem que se portar mentalmente e na prática, para conseguir chegar nesse final, que no final é bonito, mas que o começo é complicado e às vezes é até doloroso. Quando a gente fala em investimento em longo prazo, a grande dificuldade de quem começa a investir é justamente o horizonte dilatado de tempo para que o resultado comece a acontecer. Estou mostrando para vocês agora como é que foi a evolução dos meus aportes junto com a evolução da carteira. Então você pode notar que no começo é muito difícil porque a gente aporta, vai aportando, o resultado não vem, ainda mais porque eu peguei uma época de queda do Ibovespa. O Ibovespa saiu lá, eu comecei em 2006, o Ibovespa lá em 2011, ele caiu 50% em 5 anos e é muito complicado você estar numa situação onde a Selic está alta, 12, 13, 14% chegando até nesse período que eu estava investindo e a bolsa só caía. E como funcionam os aportes do investidor? É isso que você volta a ver nesse gráfico aqui, o que é a dificuldade de você estar colocando dinheiro na bolsa, a bolsa só caindo, a Selic subindo e você consciente do seu objetivo de longo prazo, mas que você não vê como isso tudo pode acontecer, que é exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Como que alguém vai comprar ações, sendo que a bolsa está de lado, a Selic está em quase 14%, está dando 1,1% ao mês numa boa, como que você vai entender que isso é interessante para você no longo prazo? Justamente depois de 2016, que foi quando a Selic começou a cair, foi quando a bolsa começou a explodir. Então, no meu ponto de vista, não tem melhor momento para entrar do que quando a Selic está alta. Só que justamente o mercado depende de que você não fique parado, esperando a valorização das suas ações, senão as corretoras não ganham dinheiro, o governo não recebe o seu DARF que você paga em cima dos lucros, então o incentivo que o sistema dá é que você gire. A composição da minha carteira, vou começar te mostrando agora, ela é composta de 90% em ações e 10% em fundos imobiliários. Eu prefiro ter mais ações do que fundos imobiliários porque as ações têm um potencial de crescimento de lucros extraordinário. Vou te dar 2 exemplos, mas tem números que eu podia dar. Em 2012, o lucro da Vale foi de 10 bilhões de reais. Em 2021, o último ano completo que a gente tem, foi de 120 bilhões de reais. Cresceu 12 vezes. O do Itaú, em 2012, era 12 bilhões e em 2021 foi de 26 bilhões, mais do que dobrou a lucratividade. Ao mesmo tempo que tem esse potencial enorme de lucratividade, que obviamente você como sendo sócio pega uma participação desses lucros e coloca no seu bolso, tem o risco de não receber dividendos, como foi o caso de Vale quando foi na época de Brumadinho, dos desastres, que parou de pagar. É por isso que aí entram o fundo imobiliário, entram os fundos imobiliários na minha carteira, que os fundos imobiliários têm risco muito menor, não tem essa explosão, esse potencial de explosão, mas tem uma recorrência certa de pagamento desses proventos, então eu tento fazer um equilíbrio. Além de eu ter uma carteira visando o longo prazo, eu também faço as operações com opções, que não vai ser foco de eu explicar aqui nesse vídeo, então eu vou deixar o card para vocês aqui de o que são opções fora do dinheiro, o que são opções dentro do dinheiro, o que é
é venda de put, mas basicamente a opção fora do dinheiro, ela tem o objetivo de quando o papel não subir muito, eu pegar uma remuneração do mercado como se fosse um dividendo e comprar mais ações. As vendas cobertas dentro do dinheiro têm o objetivo de ganhar uma taxa maior do que o CDI, e a venda de put tem o objetivo de eu fazer um tradezinho e conseguir uma remuneração um pouquinho maior também. Estou te falando porque tudo isso vai aparecer ao longo do vídeo. A minha remuneração nos últimos 43 meses, que foi quando eu mudei de corretora, ela é 33% praticamente superior ao Ibovespa no mesmo período. O único ano que eu perdi do Ibovespa foi em 2019, quando eu tive uma rentabilidade de 5% abaixo do Ibovespa. Em 2020 foi 8% acima do Ibov, você pode ver sempre na linha amarela. Em 2021 eu bati o Ibovespa em 9%, em 2022 em 13%. Então, a forma como eu opero, ela tanto tem vantagem no mercado de lado, como foi 2022, de queda, como foi 2021, e de alta, como foi 2020, eu sempre bati o Ibovespa usando a mesma estratégia. Agora, entrando na minha carteira, primeiro eu vou falar dos fundos imobiliários. Eu tenho 5 fundos imobiliários, eu tenho de galpão, de shopping, fundo de fundos e de crédito. Atualmente eu tenho focado mais no fundo de fundos porque eu tenho gestores profissionais que fazem a seleção dos fundos para mim. Então eu tenho um trabalho a menos, embora e pague 2 taxas de administração, tanto dos fundos que eles estão comprando, quanto da gestão deles em cima desses fundos. Esse XPSF está dando uma renda de 1% ao mês, mais ou menos. Para mim é muito agradável ter esse fundo imobiliário na minha carteira, então é nele que eu estou colocando os maiores aportes de fundo imobiliário. Quando eu vou para a minha carteira de ações, eu tenho prioritariamente ações das maiores empresas do planeta ou do país. De todas essas que estão aí, a Alupar é que eu comecei a comprar por último, eu comecei a comprar esse ano. A Vulcabras eu comprei o ano passado, é um small cap que eu acredito na tese. XPBR eu ganhei quando o Itaú fez uma cisão e passou essas ações pra gente. Bradesco eu comprei na pandemia. CPFL, para vocês verem como as opções não são tão relevantes para mim, não são o foco do meu investimento. CPFL eu não faço venda coberta, não opero opções, mas ela já compõe a minha carteira, porque é uma ação que eu gosto de ter no setor de energia. Taesa todo mundo conhece, eu faço venda coberta nessa ação sempre para a série seguinte. Depois vem a Ipera, que é uma empresa do setor de saúde, adoro ter esse setor de saúde na carteira, junto com bancos, energia elétrica, são setores que eu gosto bastante. Depois vem a Engie, que é do setor elétrico também. Depois vem Itaú, que é o banco que eu mais gosto para ter na minha carteira. E depois vem a Vale, que é a primeira ação que eu comprei lá atrás. Itaú eu fui comprar só em 2014, começar a comprar. Engie 2018. Vendo essa pizza desse jeito, você deve estar se perguntando por que eu tenho tanta concentração em Vale, como é que eu faço o rebalanceamento da minha carteira. Eu aproveito para te explicar agora. O percentual da Vale é tão grande na minha carteira simplesmente porque ela subiu demais nos últimos anos. Eu não posso penalizar uma ação que está tendo um desempenho excelente vendendo ela para rebalancear a carteira. Então agora eu parei de comprar Vale e o meu rebalanceamento vai ser feito comprando novas ações, novos fundos imobiliários, de forma que a participação da Vale nesse bolo vá diminuindo. Eu não chegaria nos resultados que eu cheguei se eu ficasse focado em patrimônio ou em rebalanceamento. O meu foco principal é na renda. É isso que vai pagar meus boletos, é isso que vai fazer com que eu tenha uma independência financeira no futuro. E falando de renda, aqui eu começo a apresentar como é que é a rentabilidade dos últimos anos das operações de venda coberta que eu faço, que são tema do canal. Em 2017, você pode ver que foi um desempenho horroroso, puxado basicamente por Vale, e eu não tenho o menor interesse em mostrar só as flores para vocês. Aqui foi o pior ano percentual para mim. Por que o resultado em 2017 foi tão ruim assim nas opções? Porque lembra que de 2011 até 2016 a bolsa só caía? Acontece que ela virou, o comportamento dela virou e o meu comportamento como operador não virou. Então esse é um outro grande aprendizado que eu tirei daí. Uma coisa que funciona durante muitos anos pode não funcionar de uma hora para outra. Você pode ver que essas operações elas têm as rentabilidades negativas. Então a gente sempre tem que focar na rentabilidade e na renda dos dividendos. A venda coberta vai te ajudar muito a você pegar esse dinheiro, comprar ações e essas ações te pagarem mais dividendos e você ter mais ações. Mas o foco principal, a grande turbina, são os dividendos. A venda coberta dentro do dinheiro eu coloco aqui a composição do valor que eu ganhei nas opções e no papel, sempre fazendo esse complemento entre uma e outra. São operações que eu acho mais tranquilas de lidar, especialmente em mercado que cai pouco, mercado de lado e mercado de alta, por isso tem funcionado e me ajudou bastante a ter uma rentabilidade superior ao Ibovespa ao longo desse tempo que eu faço essa operação. A venda de put
Da mesma forma, pode ver que quando a venda coberta, ela vai muito bem, a venda de put nem tanto, porque o mercado cai na venda coberta, a venda de put começa a se dar mal e a venda coberta se dá bem. Quando acontece o oposto, o mercado começa a subir muito, a venda de put, ela dá para mim uma rentabilidade de forma que me proteja da venda coberta. Então, eu aprendi a equilibrar um pouquinho desses dois, sempre operando muito pouquinho. E quando a gente fala de renda total, esse é o gráfico que é mais relevante para o investidor. Isso daí em números absolutos, vocês podem ver que os dividendos, eles demoram a se mostrar eficientes. Claro que tem também esse gráfico que eu estou te mostrando, que vocês veem que em 2020 foi quando eu dei uma grande tacada nos aportes na Bolsa de Valores. E aí em 2021, já reflexo disso, porque eu comprei bastante Vale também, os dividendos explodiram. 2022 menores, porque Vale tem uma grande participação e eu recebi menos dividendos da Vale em 2022. Mas você pode ver o que é mais relevante nesse gráfico, que é o seguinte: os dividendos, eles nunca são negativos, obviamente, e as opções podem ser negativas. Então, se você tem muito foco em operar opções, reveja isso e foque nos dividendos, em como esses dividendos vão ser importantes para a sua carteira de ações e como demora para acontecer no longo prazo. Então, a grande dificuldade de quem investe por longo prazo é justamente não conseguir enxergar como vai acontecer essa explosão, igual aconteceu comigo em Vale. Eu paguei R$46 no papel, ele já me deu 42 de dividendos e ele ainda vale 95. E eu não vou vender. Então, se você ficar numa mesma situação com inúmeros papéis muito interessantes que tem na bolsa, você vai chegar na mesma situação que eu. É só você se controlar para não vender, é só você se controlar para não colocar muito dinheiro na bolsa de forma que num momento inadequado você tenha que tirar. Aí você pagou 45 no papel, tem que tirar quando ele vale 20, aí ferrou, né? Então por isso que quando você coloca dinheiro na bolsa, é aquele dinheiro que você não imagina utilizar no curto prazo. E além disso, tem a dificuldade da gente fazer a conta. Pô, quanto eu preciso ter na bolsa para eu pagar as minhas contas do dia a dia? Não se preocupa com isso. Se preocupe em abaixar a cabeça e comprando todos os meses ações boas, que um dia você vai ter tanto dividendo, não aconteceu comigo, isso ainda está um pouco longe, que você não vai saber o que fazer com tanto dinheiro. E aí, além de você parar de reinvestir tudo o que você ganha, você vai poder usar no teu dia a dia para tua família, para viajar e etc. Era tudo isso que eu tinha para falar para vocês, espero que você tenha gostado muito do vídeo, não esquece de deixar o like aqui. Valeu!